e gratos por mais esta oportunidade. Com a vossa permissão e com a inspiração e amparo dos amigos espirituais que nos dirigem em vosso nome, nós iniciamos o nosso encontro dizendo graças a Deus e a Jesus. Nós vamos então passar a palavra para a Eliana, e hoje é um capítulo muito bonito do livro, então vamos acompanhar com muito carinho. É bonito mesmo, é um capítulo lindo, que com certeza teve um motivo muito importante para a Dona Ivone colocar nesse livro. Nós hoje vamos fazer o pedacinho a mais do nosso seminário desse ano, de 2021, do livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, compilado pelos espíritos Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt, Leon Tolstói. Hoje nós vamos ver o capítulo é 9, número 9, as virtudes do Consolador. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 893. O Consolador Prometido. O Espiritismo é considerado o Consolador prometido por Jesus à humanidade terrestre. Essa doutrina nos dá força consoladora e transformadora e nos traz novos horizontes muito vastos acerca da vida, do Criador e do universo. Nos chama à observância da lei divina e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo disse só por parábolas. Vem abrir nossos olhos e ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem trazer a suprema consolação aos deserdados da terra. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Foi uma frase do Espírito da Verdade, no capítulo 6, no item 5. Para entendermos melhor o capítulo 6 do Evangelho, especificamente o item 5, devemos perceber a didática usada por Kardec, até chegar no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Começou no primeiro capítulo trazendo a notícia de que o Espiritismo não veio destruir a lei, mas sim somar com esclarecimentos. Tivemos Moisés, Jesus e o advento do Espiritismo, cada um em uma fase de amadurecimento espiritual da humanidade e com a capacidade respectiva de compreensão. Então, veio o segundo capítulo, onde Jesus esclarece que seu reino não é deste mundo, começando a mostrar a complexidade de múltiplos mundos espirituais e mundo físico coexistirem. Aí vem o capítulo 3º, onde ele diz que há muitas moradas na casa de meu pai, trazendo as diferentes categorias de mundos habitados e de estados de evolução do espírito. Menciona a condição de hospital-escola do nosso planeta, onde prevalece ainda o mal. Traz ainda o exemplo de uma rainha francesa desencarnada, dando seu depoimento de que no reino espiritual o verdadeiro tesouro é o trabalho no bem que houvermos realizado. Entramos, então, no capítulo 4, que traz o entendimento sobre a necessidade da reencarnação para evoluirmos, reparando erros passados e a imortalidade da alma. Esclarece as desigualdades das riquezas e das condições físicas de quem nasce, com corpos deficitários e de acordo com as diferentes necessidades de experiência de cada espírito. Nos deixa cientes de que nossa programação encarnatória é condizente com as nossas necessidades. Aí, então, só aí que a Kardec chega no bem-aventurados os aflitos, expondo as causas anteriores e atuais das aflições, trazendo o entendimento do poder regenerador e depurador do sofrimento.
O capítulo 5, então, vem coroar o início do Evangelho, como que dando sentido verdadeiro a esse início. Chegamos aí, então, no capítulo 6, que traz a face consoladora do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente no item 5, em parte citado no início do texto que a gente está estudando hoje, desse capítulo 9, assinado pelo próprio Espírito da Verdade, onde ele nos pede que nos atentemos para a grande oportunidade da vida e que aproveitemos para trabalhar no bem, evoluir e crescer, ajudando uns aos outros, visto sermos espíritos imortais em aprendizado constante. Aí vem a questão 642 do Livro dos Espíritos, nos trazendo a grande necessidade de fazermos o bem no limite de nossas forças, o máximo que nós conseguirmos dentro da nossa evolução. E não só nos eximirmos de praticar o mal, pois seremos culpados de todo o mal que advier daquele bem que não foi praticado. E a 603 ainda explica que todos nós somos capazes de praticar o bem, sendo que o único empecilho para isso é o egoísmo. Aí vem um outro pedacinho do capítulo falando assim: venho instruir e consolar os pobres de verdade. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Capítulo 6, item 6. Nessa mensagem, gente, o Espírito da Verdade nos diz para elevarmos a nossa resignação ao nível de nossas provas. Mas o que significa isso? Resignação quer dizer dar um novo significado ao que se vive. Diante de um infortúnio, ter nova percepção do acontecimento, alcançando um verdadeiro entendimento daquilo que nos está acontecendo. Resignação tem a ver com uma atitude positiva, ativa e dinâmica, no sentido de procurar a melhoria em tudo, e não a acomodação diante de uma situação. Os obstáculos proporcionados pela vida aqui na Terra são para serem superados por meio da inteligência e da razão, sempre guiadas pelas leis divinas e com confiança em Deus acima de tudo. Diante da afirmação, mais à frente, no mesmo item, que ele, Jesus, é o médico das almas e vem trazer-nos o remédio que há de curar, ou seja, as leis morais, só nos resta crer e trabalhar no bem, obedecendo ao seu pedido de amar sempre e nos instruir, atendendo ao supremo apelo que o Pai nos envia por meio do Espiritismo. Com um trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada Ante o Divino Médico, que se encontra no Livro da Esperança, por Chico Xavier, eu finalizo a explicação do sublime trecho do Evangelho escolhido por Dona Ivone. Milhões de nós outros, os espíritos aqui encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos as palavras sentidas que Jesus é nosso divino médico, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Aí, esse slide 7 mostra a fotografia do William Crookes, que foi citado no capítulo pela Dona Ivone, a frase que ele, famosa dele, falando assim: não digo que isso é possível, digo isso é real. William Crookes foi o mais notável químico da Inglaterra. E na época, mais ou menos de 1869, 1870, ele foi convidado pela Rainha Vitória para fazer umas pesquisas para ele comprovar que esse negócio de espiritismo, de espírito, não existia. Mas o efeito foi o contrário.
Aí ele foi um químico muito importante e ele assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. E aí, nessa época, a Rainha Vitória o condecorou com o título de cavalheiro. Entre outras funções, ele ocupou a presidência da Sociedade de Investigações Psíquicas. Eu chamo a atenção para a existência dessa Sociedade de Investigações Psíquicas, né? Muito interessante, porque eram tantos fenômenos que eles criaram essa sociedade. Dotado de grande capacidade investigativa, pesquisou fenômenos mediúnicos, a princípio com o intuito de desmascarar o erro dos ditos médiuns e de seus simpatizantes também, neles acreditavam. Aí ele contou com o apoio de uma menina chamada Florence Cook, ela que se ofereceu, e também da desencarnada Kate King, que se materializava pela mediunidade poderosa da menina. Na sua obra Fatos Espíritas, faz completo relato dessas experiências e em um tempo em que numerosos cientistas de renome, mesmo diante dos fatos mais convincentes, hesitaram em proclamar a verdade. Tornou-se espírita convicto, rendendo-se às evidências e afirmou: não digo que isso é possível, isso é real. Aí, nesse slide, nós temos o Instituto Pasteur. Aí, Dona Ivone citou no capítulo esse trechinho que eu vou ler. Este mundo, o espiritual, povoado de experiências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um quid divino que adivinhamos sem lhe perceber as minúcias, é mais interessante do que este, em que até agora se confinou nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas. Há nele, por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Essa fala é do Dr. Émile Duclos, que era diretor do Instituto Pasteur de Paris, e ele foi sucessor do próprio Louis Pasteur, que foi citada essa frase por Leon Denis no livro Joana d'Arc, Médium, na primeira parte, no capítulo 4. Leon Denis foi, além de estudioso, pesquisador e proclamador da doutrina espírita e médium. Ele tinha uma amizade espiritual muito especial com o espírito de Joana d'Arc, sendo eles espíritos afins. Nessa obra, ele narra a vida e a missão da grande heroína francesa do século XV. Também explica os fatos mediúnicos que cercaram Joana e que o Espiritismo consegue explicar, como suas visões, premonições, audição de voz. Nesse livro, ele dispõe sobre a alma ser nosso corpo fluídico, centro imperecível de forças e de nossa consciência. E diz que ela pré-existia antes de nosso nascimento e sobrevive à morte do corpo físico. Menciona evolução e cooperação entre encarnados e desencarnados, citando o misterioso laço que une o visível ao invisível. Por esse laço, explica a superioridade de Joana, que mesmo sem ter tido estudo algum, era tão inteligente e sabia de tantas as coisas, né? E se mostrava realmente muito superior às pessoas lá daquela época, com quem ela lidava, né? Pessoas céticas. À medida que se dilata ainda é de Leon Denis falando. À medida que se dilata o conhecimento do universo e do ser, a noção do sobrenatural recua e se apaga. Então, quanto mais se dilata o conhecimento, mais o sobrenatural se torna pequeno, né? Menos coisas são consideradas sobrenaturais. Sabe-se hoje que a ciência é um todo unificado, porém, que na sua imensidade encerra domínios, formas de vida que durante largo tempo nos escaparam aos sentidos, sendo estes, como são extremamente limitados, nossos sentidos,
não nos deixam perceber, senão, as faces mais grosseiras e elementares do universo e da vida. Então, essa frase foi inserida no livro, no mesmo livro, Joana d'Arc, Médium, no capítulo 4. E essa frase comprova também a superioridade de Leon Denis, né? Que é extremamente inteligente e adiantado para sua época. Foi ao reler esse comentário do Dr. Duclos que Dona Ivone se recordou do episódio a ela narrado por pessoas de sua confiança, e é essa história que consta no capítulo que nós vamos, a história que nós vamos contar hoje. Esse capítulo versa sobre uma visita que Dona Ivone fez e uma história que aconteceu com uma família de origem portuguesa. Aí, por isso, essa casa portuguesa, ela foi visitar uma família enlutada. Era setembro de 1957. Um acaso levou Dona Ivone a visitar essa família Santos, que era residente de Belo Horizonte, em uma linda casa estilo colonial português. Senhor Antônio e Dona Ormezinda haviam perdido uma de suas filhas já apenas 14 anos recentemente. Foram 4 meses de dolorosa enfermidade que torturou a família enquanto viam definhar a mimosa menina. Havia-se passado 6 meses do desenlace da menina, quando da visita de Dona Ivone a essa família, que ainda se encontrava abalada pelo drama sofrido e também pela saudade. Aí nós temos a imagem de um palácio hindu, e porque Dona Ivone, ao chegar nessa casa, que era uma casa moderna, mas de estilo colonial, mas uma casa moderna e de estilo português, ela conseguiu perceber um ambiente espiritual que era de um palácio hindu. Um médium experiente adquire muitas vezes a percepção singular que o leva a enxergar, em determinadas circunstâncias, algo do pensamento, das intenções alheias e até mesmo das vibrações existentes nos locais visitados. Aí isso lhe permite captar até mesmo detalhes que se relacionem com existências passadas das personalidades que ali vivem. Foi assim que, ao entrar no solar da família, que era edificado no estilo colonial português, sem conhecer ninguém ali, a percepção mediúnica fez com que Dona Ivone entrevesse um ambiente completamente diferente. Ela via um ambiente requintado, artístico, no estilo da velha Índia e não de Portugal. Ela se viu cercada não dos ambientes modernos em que se encontravam, mas de velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas como joias de filigramas, varandas com balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes, como que pintados a ouro, salões dourados, enfim, um ambiente tipicamente aristocrata hindu. Ela sentiu um abalo em suas energias mediúnicas pela força vibratória do fenômeno, mas achou melhor não compartilhar sua visão com os presentes para não causar desconforto. Ela foi discreta, porque eu acho que também Dona Ivone via tantas coisas que, se ela fosse comunicar para as pessoas presentes tudo que ela via, ela poderia até ser taxada como maluca, né? Então ela sempre preferia ficar quieta até ela entender o motivo que ela estava tendo aquela visão. Ela estava tendo visão, não, ela estava percebendo aquele ambiente diferente. Sentiu também, além do ambiente espiritual hindu, uma forte influenciação artística, pois a residência era vibratoriamente como um cenáculo de arte clássica, dado os filhos da família serem ligados à arte. Um filho tenor, que amava música lírica, 2 filhas pintoras e 2 filhos arquitetos. Refez-se aos poucos, estranhando a singular visão. Lembrou-se de que Senhor Santos era português, sua esposa brasileira, descendente de portugueses, e os filhos brasileiros. E ela não conseguiu perceber a diferença, o motivo, a existência da razão que isso justificasse o panorama hindu estampado nas vibrações daquele ambiente. Apesar de ser o chefe da família simpatizante do espiritismo, então ela achou melhor não comentar a sua percepção
para não dar ensejo a críticas. O que Dona Ivone teve foi um episódio de dupla vista e de psicometria. A dupla vista é a emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília, acordada, e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Vem, por assim dizer, através da vista extraordinária, como uma espécie de miragem. Para quem desfruta tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Está descrito isso no Livro dos Espíritos, questão 455. Psicometria já é um termo designado por um médico, Joseph Buchanan, no século XIX, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de um objeto que ele tocar ou um ambiente impressos fora da nossa realidade física. Essa visão de Dona Ivone era, na verdade, a habilidade de dupla vista explicada no Livro dos Espíritos mesmo. É uma capacidade de emancipação da alma, sem que o corpo esteja adormecido. O espírito de Dona Ivone não era assim tão preso ao corpo, emancipando-se muito facilmente. Em algumas situações, ela expressava essa faculdade. Quando sob influência maior da matéria, aí essa capacidade ficava em estado latente. Assim, o que ela percebeu foi a psicosfera do ambiente, ou seja, ela percebeu o ambiente espiritual do local, que era formado por emanações eletromagnéticas. A gente não pode confundir a mediunidade com a vidência, a qual necessita, a vidência, de participação de um espírito desencarnado. A dupla vista é uma faculdade anímica, ou seja, ela opera sem a interferência de um espírito desencarnado. Como espíritos que somos, guardamos imensos potenciais em nosso íntimo. Enquanto encarnados, essas capacidades se encontram momentaneamente impossibilitadas de manifestar-se completamente devido à densidade da matéria, a qual estamos encerrados, né, durante a encarnação. Alguns têm organizações físicas mais propensas a esse desligamento em vigília, acordado mesmo, possibilitando a dupla vista e a percepção além dos sentidos humanos. Existem graus dessa capacidade. Dentre os que a possuem, uns alcançam alguns graus, poucos, médios, e outros têm todos os graus. Bom, eu suponho que Dona Ivone tivesse todos os graus, né? Porque ela era muito especial mesmo, tinha uma mediunidade muito especial. Aí, Dona Ivone entra na história, realmente, da menina Elizabeth. E por isso eu coloquei nesse slide resignação e obediência. A resignação seria o consentimento do coração e a obediência, o consentimento da razão, de acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Resiliência e fé de uma mãe. Então, ela foi contar com palavras que demonstravam realmente resignação. Minha filha contava 14 anos incompletos quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. É uma frase dita por uma mãe que perdeu uma filha, mas uma mãe especial, né? Uma mãe que demonstra resignação diante da adversidade e uma força, uma resiliência e muita fé. Então, a Dona Ivone voltou a si e aí ela ouviu alguém perguntar para a mãe como se chamava a filhinha desencarnada, cuja imagem tinha lá um retrato, se via num grande quadro na sala, uma fotografia enorme. Dona Ormezinda foi-se então a contar a triste história da filha Elizabeth. Ela narra os 4 meses de luta com a doença e seu desencarne. Menciona que a menina almejava comemorar seus 15 anos com festa e desejava um lindo e cor-de-rosa vestido de baile.
a forma resignada com que aquela mãe diz de tão dolorido fato demonstra enorme resignação e fé, pois, neste caso, a aceitação da justiça divina se faz extremamente difícil. Se Dona Ivone quis inserir este caso em seu livro, é porque algum ensinamento muito importante havia ali. Daí o nome desse capítulo, As Virtudes do Consolador, pois eis que o Espiritismo nos faz aprender enquanto nos consola. A terceira revelação veio para nos confirmar que a vida continua. Esse vestido aí é um vestido parecido com o que a menina foi vista quando ela se materializou, porque a mãe vai contar que ela se materializou para uma irmã durante a noite. E é um vestido no estilo da Imperatriz Eugênia. Materialização é um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam videntes. Utiliza fluidos diversos e ectoplasma, fornecido por médium de efeitos físicos. O poder da vontade e a força mental do espírito recém-desencarnado, da graciosa Betinha, que após apenas 3 dias do seu trespasse para a vida espiritual, apresenta-se trajada em espírito, com o vestido desejado, nos mínimos detalhes, com a intenção de demonstrar que a força da personalidade se conserva além do túmulo. E o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da roupa desejada. O corpo espiritual, ele é moldável pelo impulso do nosso pensamento, o qual pode imprimir neste qualquer aparência visível, desde que acionado por vontade enérgica, uma vontade forte do espírito. Para isso, ele utiliza essências, fluidos e materiais especiais do mundo invisível, os quais, para efeitos de materialização, são conjugados com os fluidos de um médium de efeito físico. Aí eu gostaria de ressaltar o estado de evolução e consciência desse espírito, dessa menina Elizabeth, que estava lúcido em tão pouco tempo de desenlace e apto a plasmar os trajes que desejar. Vimos que o período de estado de perturbação após a morte não é igual para todos. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 163 e seguintes. Então, Betinha era um espírito de luz, e talvez a doença fosse uma prova para ela e meio de evolução para toda a família, pois se mostrou luminosa, lúcida e volitando, apenas 3 dias depois do seu... Aí a mãe dela continua a narrar, contando que somente depois de 3 dias do seu desencarne, Betinha se materializou durante a madrugada no quarto onde suas 2 irmãs dormiam, demonstrando que estava bem, viva e feliz, até mais bela e venturosa, e com a possibilidade de estar, quando permitido por Deus, ao lado de sua família. As irmãs de Betinha dormiam, e Eunice despertou, uma delas, observando estranha claridade no quarto escuro. Ela tentou acordar outra irmã, que se chamava Zinda, que dormia como se estivesse num estado letárgico de transe mediúnico. Ela sacudia e ela não acordava. Ela queria que a irmã também visse. Eunice vê um aglomerado de materiais sutis, como fumaça amarelada, elevar-se a 1 metro do piso e tornar a forma do corpo espiritual de Betinha, tomar a forma do corpo espiritual de Betinha, que havia sido recentemente sepultado. Ela se mostrava linda em um vestido de baile rosa, com pequenas flores azuis, nesse modelo aí, Imperatriz Eugênia. Eunice, admirada, tentava acordar a irmã sem sucesso, pois que ela era a médium de efeitos físicos, mesmo sem o saber, e estava doando o ectoplasma para possibilitar essa aparição. Foi uma aparição rápida, que só Eunice presenciou, não tendo podido chamar o restante da família,
para testemunhar. Porém, foi o suficiente para confortar a família, sabendo que a menina vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia. Isso a mãe dela falando, né? Eu já estava bem consolada, bem conformada, podendo estar em união com nossos entes amados. Acrescenta a mãe, que é a irmã de Betinho, no dia seguinte, traçou a lápis o retrato da menina, como se materializou, com todos os mínimos detalhes, mas mínimos. E ela também tinha a intenção de depois passar para uma grande tela. Então, a mãe provavelmente já estava bem conformada por causa dessa aparição. A Betinha mostrou que estava bem, né? Teve a possibilidade de mostrar. Esse quadro aí, Os Quatro Apóstolos de Albert Dürer, a Dona Ivone citou a comparação no livro. Ela cita que Eunice traçou o retrato da irmã da mesma forma que Albert Dürer pintou a obra conhecida por Os Quatro Apóstolos. A autora, ela cita que o retrato que a irmã traçou o retrato da mesma forma que Albert Dürer pintou a obra Os Quatro Evangelistas. Essa obra foi fruto de uma súplica do artista aos céus. Ele estava tentando fazer esse quadro, mas ele não se satisfazia com nenhum esboço que conseguira fazer do quadro dos Quatro Apóstolos. Se desesperou e pediu a Deus, numa oração, que ele permitisse transportar para a tela o que ele trazia na alma. Aí ele estava num momento assim de desespero, de desesperança, e debruçou-se sobre a sua janela e viu nas paredes da igreja de frente à igreja de São Sebaldo, em Nuremberg, avermelhar-se em fogo e as nuvens formarem um fundo em que se desenhavam as figuras de João, o evangelista, com o livro aberto, Pedro com as chaves, Paulo com a espada e, por último, Marcos com o pergaminho. O título dessa obra, que foi a última do artista, na verdade, é Os Quatro Apóstolos. Após essa visão, a figura vista se decalcara curiosamente, se impregnou na sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que fora presenciado. Ou seja, olha a expressão, a figura se decalcou na sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que fora presenciado. Então, foi assim também que a figura de Betinha, com seu rico vestido de além-túmulo, se fixou na memória da sua irmã, que conseguiu reproduzir fielmente, com todos os detalhes, o que ela presenciou. Dona Ivone também comparou o desenho feito por Eunice com os médiuns literários que obtêm no espaço, durante os transportes mediúnicos, transes pela ação de seus guias espirituais, narrativas de dramas da vida, e os transcrevem em romances sobre a existência desses mesmos guias que os levaram a esse transporte. Ela mesma é uma dessas médiuns, né? E como exemplo, eu cito o romance mediúnico, escrito por ela dessa forma, Amor e Ódio, que foi citado nesse mesmo livro que a gente está estudando. Perispírito e desdobramento. Embora, durante a vida, o espírito seja fixado ao corpo pelo perispírito, ele não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a Terra, seja sobre qualquer outro ponto do espaço. Essa informação está na Gênesis, capítulo 14, item 23. E assim a Dona Ivone não era tão acorrentada, então, né? Ela, especialmente, era bem liberta. Após 2 anos dessa visita, Dona Ivone volta a Belo Horizonte, em 1959. E aí ela visita novamente a família Santos. Durante a conversa, foi mencionado que obtiveram, através de comunicado mediúnico, informação de que a menina Betinha teve passado na Índia, em época não mencionada, onde se devotara a certa missão cujo caráter também não foi revelado. Ela
não se lembrou assim de imediato daquela percepção psíquica do ambiente requintado, hindu, que ela teve quando ela visitou a casa na primeira visita dela. Mas aí ela estava hospedada em outra casa, em outra residência, e após ter fez a visita, terminou a visita e voltou para a casa onde ela estava hospedada. Aí foi dormir e após ter adormecido, ela se viu, Dona Ivone se viu despertada por uma menina de uniforme escolar, muito alegre, convidando-a para mostrar algo, dizendo ser também uma iniciada hindu. Ela não ligou, a princípio, aquela menina de uniforme que lhe despertou, logo após adormecer, a menina Betinha, que havia morrido, que estava lá no quadro também de uniforme. Ela até se confundiu um pouco, pensando que era uma das garotas da casa onde ela estava hospedada, que também estudavam nessa mesma escola. Aí ela percebeu a presença do Charles, que é o mentor da Dona Ivone, seu guia espiritual, e por ele ela foi induzida ao estado de transe letárgico. Ao recobrar a consciência, já desprendida das suas prisões carnais, acompanhou a menina de mãos dadas até a casa de seus pais. A menina se encontrava alegre e animada. Encontraram ali outro ambiente. Dona Ivone percebia que ela estava indo para a casa dos pais, mas ela percebeu que o ambiente era um ambiente hindu, suntuoso, que parecia um solar, uma construção de arquitetura majestosa. Mas ali não era uma residência, ela percebeu. Era fruto de uma ideoplastia de Betinho, que havia ali configurado uma espécie de maquete espiritual, de uma casa de benefícios a gestantes e crianças, em proporções normais, no intuito de influenciar sua família terrestre para converterem-na em realidade. Betinha explicou para Dona Ivone que aquele era seu grande sonho na espiritualidade, porque tinha as melhores lembranças de seu passado vivido na Terra, ali, naquele local onde morava em época remota na Índia. Fazia parte da aristocracia da Índia, mas era europeia de nascimento, e hindu de coração. Ali ela vivia no luxo, entre prazeres e venturas. Porém, ela sofria vendo tanta miséria ao seu redor. Assim, ela sucumbiu ao desejo de amenizar o cruel sofrimento da mulher e da criança miserável naquele país. Então, ela transformou sua própria residência em hospital e asilo para crianças enfermas e gestantes. Elizabeth não desistiria enquanto não convencesse os que a amaram na sua última etapa na Terra a realizar este sonho, essa casa de assistência, que já existia, ela já havia construído fluidicamente nas vibrações do ambiente por criação das suas próprias energias mentais. E ela fez tudo isso, essa construção mental toda, na própria casa dela, para que influenciasse os parentes, os pais, os irmãos. Ela queria transmitir sugestões a seus pais, aos seus irmãos, recordando a realização anterior, auxiliada por seus queridos tutores da espiritualidade. E esses tutores da Elizabeth, quase todos foram figuras ilustres da antiga Índia. E eles a estavam auxiliando a construir aquele ambiente espiritual para poder influenciar, então, toda a sua família a realizarem novamente, nessa época, agora, o sonho dela de auxiliar o próximo. Né? O que aconteceu? Betinha pediu encarecidamente a Dona Ivone que transmitisse aos seus pais essa ideia a ela exposta, para que um dia pudesse contemplar toda a sua família à frente dessa obra assistencial, a gestante, a criança, enquanto ela e mais alguém do espaço a dirigisse espiritualmente. Então, ela tinha tudo planejado. Ela queria que a Dona Ivone transmitisse esse recado, esse pedido encarecido dela, da Elizabeth, para que a família dela trabalhasse no sentido de construir essa casa de assistência. E ela queria administrar do espaço espiritualmente junto com mais alguém
E assim, Dona Ivone fez. E passados 3 anos da primeira aparição da menina, a sua irmã, lá naquele dia, 3 dias após a sua morte, que ela apareceu naquele lindo vestido rosa, ou seja, 1 ano após o seu pedido à Dona Ivone, naquela noite que ela convidou a Dona Ivone para ir lá na casa dela conhecer aquele ambiente espiritual, e transmitir o seu recado, seu grande desejo à família, seus pais e irmãos criaram essa organização de alto alcance em Belo Horizonte, sob o nome de Cruzada do Bem Elizabeth Santos. Aí é uma espécie de brasão, logomarca da Cruzada do Bem Elizabeth Santos. Essa casa de assistência auxilia crianças sofredoras, lá em Belo Horizonte, mães jovens, solteiras, e leva conforto material, fraterno e moral a leprosários e também a albergados em outras instituições. Betinha persiste em atrair as atenções de sua família para os fatos espíritas. Fenômeno de materialização e voz direta. Nós vamos contar um fato que aconteceu que envolve o fenômeno de materialização e voz direta. E Betinha convidando seu irmão Maurício a cantar com ela, linda melodia de delicadas vibrações. Esse é outro logotipo da Cruzada do Bem Elizabeth Santos, Casa da Betinha, porque não é apenas uma instituição, são várias. Aí, o fato ocorrido nessa parte do capítulo, gente, ele foi inserido após o término de sua narrativa. Então, o livro estava pronto e foi complementado posteriormente. Senhor Santos, pai de Elizabeth, em visita a Dona Ivone, no estado da Guanabara, a ela relatou o novo fenômeno mediúnico ocorrido em sua residência. O fato deixa clara a intenção da menina de instaurar a fé espírita no seio de sua família, através dessas demonstrações de que a vida continua na espiritualidade. Então, demonstra muita preocupação da Elizabeth em levar consigo seus entes amados para a fé espírita, né? Mesmo que eles já estivessem praticando a caridade, ela queria que eles entendessem como o espiritismo nos auxilia na nossa evolução e na nossa tranquilidade para poder evoluir. Era quase meia-noite e Maurício, o irmão dela, que era formado em medicina, estava se formando em medicina, estudava na sala, ao som de música erudita, quando se viu com sono, muito cansado, extenuado. Ele resolveu, então, desligar a eletrola e se recolher. Foi, então, que se sentiu atraído a olhar a fotografia de Betinha, que estava atrás dele, ele estava de costas para a fotografia. A fotografia na sala, e ele se sentiu como que forçado a virar a cabeça e olhar. Como se alguém forçasse sua cabeça em direção ao retrato da irmã. Julgou, então, perceber névoas amarelas e brilhantes que faziam parecer que o retrato se movia. Enquanto ele ouvia a voz da irmã, da própria Elizabeth, lhe perguntando se ele gostava de música. Gostas de música, Maurício? E se ele queria cantar junto com ela. Logo em seguida, o jovem ouviu a voz de sua irmã entoando linda melodia. E, comovido, foi levado a acompanhá-la entre lágrimas, como num impulso mediúnico. Zinda, a irmã da médium, a irmã médium dela, que se chamava Zinda, ela estava por perto e ouviu o irmão cantar uma canção singular ao mesmo tempo que chorava. Ou seja, será que houve tentativa de materialização ou houve a própria materialização? Dona Ivone, mesmo no livro, diz que não se sabe ao certo. É possível que o espírito de Betinha se materializasse ou tentasse fazê-lo ali na sala iluminada, visto que a irmã Zinda era médium de efeitos físicos, sem ter conhecimento, estava ali presente. O certo é que as névoas foram vistas e confirmadas, e significam que houve reunião de ectoplasma que era necessária ao fenômeno. Então, se houve a materialização, houve o início ou tentativa. Se não houve a materialização, pelo menos houve o início ou a tentativa de materialização. Talvez também o fato de estar a sala muito iluminada seria impedimento, ou
apresentaria dificuldade para essa materialização ocorrer. Os mestres das pesquisas espíritas sobre materialização, eles conseguiram materializações à penumbra, a pouca luz, o que indica que é dispensável a escuridão completa para que se realize tal fenômeno. Depende muito do médium que doa os fluidos. No Brasil, Carlos Mirabelli era um médium de extraordinárias forças psíquicas. Ele conseguia materializações à própria luz do dia. A escuridão percebeu-se nessas pesquisas que ela seria necessária apenas ao médium. Isso mesmo, assim mesmo, quando forem insuficientes suas forças psíquicas. Então, se o médico tiver muito poder, tiver uma mediunidade muito ostensiva, muito forte, de dia mesmo ele consegue essa materialização. E ele mesmo também estando no claro. É um fenômeno que usa ectoplasma para tornar o espírito desencarnado visível aos olhos humanos. A qualquer um, não só a quem seja médium. O ectoplasma é sensível à luz. Por isso, a materialização de Betinha na sala iluminada pode ter ficado assim, transparente, fluida, e até sem a forma clara de seu perispírito ou sua imagem astral. Daí não ter-se, sim, bem a certeza da ocorrência da materialização, mas o fenômeno da voz direta aconteceu com certeza, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, reconhecido a voz da irmã, convidando-o a acompanhá-la na música do céu, como ela mesma disse, que passou a entoar. Esse fenômeno, ele também é conhecido como pneumatofonia. É uma manifestação de efeitos físicos, na qual os sons são materializados no ambiente físico, permitindo assim que qualquer pessoa no ambiente os escute. Funciona mais ou menos assim: o espírito fala através de uma garganta ectoplásmica, podendo sua voz imitar a de sua procedente existência terrena, ou seja, ele pode, se ele quiser, imitar a voz que ele tinha quando encarnado, para efeito principalmente de ser reconhecido, né? Essa fotografia foi tirada lá das crianças que são auxiliadas pela Cruzada do Bem, da Betinha. O maior e mais belo fenômeno realizado pelo espírito de Betinha foi unir seus entes queridos no propósito do amor ao próximo através da prática da caridade. Esses fenômenos acontecidos na residência da família Santos se mostram valiosos no sentido de diminuir a aversão confessa da parte de vários membros da família de Betinha ao espiritismo e também aproximar aqueles a quem amou sobre a terra da felicidade e da evolução espiritual. Então, é como eu falei, eu achei muito bonita a preocupação da Betinha com as pessoas a quem ela amou aqui na Terra, de querer que eles também percebessem quanto a doutrina espírita faz diferença na nossa vida. Porém, dentre os fenômenos provocados pela menina Elizabeth, o mais belo e agradável a Deus foi reunir sua família em torno do nobre propósito da caridade, concretizando seu sonho de auxílio aos que sofrem nas provações terrenas. Então, ela não só conseguiu aproximá-los da doutrina, né, os irmãos que ainda eram céticos, mas conseguiu que todos eles se envolvessem na caridade. E a caridade é a concretização da virtude por excelência. É a própria essência do Consolador prometido por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 2, Kardec cita os elementos da verdadeira caridade. É a benevolência, que é a vontade ativa, a bondade ativa, a indulgência, que é a abnegação e o devotamento. E ainda assim, ele referencia a nossa superioridade moral de perfeito e grau de aperfeiçoamento pela qualidade e extensão do nosso amor ao próximo. Ou seja, quanto maior e mais a gente consegue estender mais o nosso amor e o nosso conceito de próximo, maior é a nossa superioridade moral. Quanto mais a gente consegue amar e mais amar pessoas que não são aquelas pessoas que são da nossa família, nossos filhos, nossos pais, as pessoas que nós amamos assim no nosso convívio, mas estender o nosso amor ao próximo num sentido muito mais amplo.
Por isso que Jesus, após ter dado as regras de caridade aos seus discípulos, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí Kardec recorda ali Paulo de Tarso no Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. O amor é uma mãe que possui muitos filhos. Esses filhos são as virtudes. Caridade vem da palavra grega caris, que significa dom no sentido de dádiva. A caridade é o amor que a gente doa. Caridade é o amor em ação. O amor atitude, o amor comportamento. Foi a esse amor que Paulo se referiu lá na carta aos Coríntios. Foi esse amor que também Jesus veio e nos exemplificou. Para finalizar, uma frase do nosso querido Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Ou seja, a gente ajudando ao próximo, a gente se ajuda, né? A gente só evolui assim, através da caridade, do amor. E é isso, gente. Esse capítulo veio para nos dar um recado, que a vida continua e que o Espiritismo é o consolador prometido pelo nosso querido e amado Mestre Jesus. É a chave que abre o baú dos tesouros dos ensinamentos do Mestre. Muito obrigada pela atenção e que nós possamos exercer as lições desse capítulo na nossa vida, em menor e maior grau, mas que a gente possa pelo menos tentar, né? Na próxima semana, nós vamos ter a nossa querida Nores, Regina, explanando sobre o capítulo 10, Os Grandes Segredos do Além. Muito obrigada a todos pela atenção e pelo tempo. É isso. Semana que vem é a Nores que vai apresentar, então é ela que vai fazer a nossa prece de encerramento dessa noite. Tá bom, Nores? Tá bom, com muito gosto, Cíntia. Nós te pedimos que tu permaneças conosco até o nosso próximo encontro, Jesus, junto com essas equipes de serviço que nos ajudam tanto, que nos inspiram e nos conduzem nesses dias, muitas vezes tumultuados, dessa nossa vida terrena. Se conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.